Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? Hoje o Vasco enfrenta o Vitória em São Januário, a gente vai falar sobre essa partida, trazer aqui as escalações, mas vamos atualizar também a situação de treinador. O Vasco já tem definido o seu novo treinador, que vai chegar no início dessa próxima semana. Hoje ainda é o treinador interino Rafael Paiva que vai comandar, mas no início da semana, Álvaro Pacheco chegará no Rio de Janeiro, chegará no Brasil. O português Álvaro Pacheco será o treinador do Vasco. Vamos falar sobre isso, vamos trazer aqui as escalações de Vasco e Vitória, expectativa para esse jogo de logo mais. Tudo isso depois da vinheta, beleza? Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da KTO. Você pode palpitar no jogo do Vasco hoje contra a equipe do Vitória lá na KTO. Tem o QR Code aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Na hora do cadastro, você usa o cupom MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar falando aqui sobre treinador, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre a partida Vasco e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando sobre treinador, porque o Vasco já tem confirmado, né, informação confirmada, Álvaro Pacheco será o novo treinador do Vasco da Gama. A informação do Vene Casagrande é que o Vasco encaminhou a contratação de Álvaro Pacheco, que está deixando o Vitória de Guimarães de Portugal. O contrato com o técnico português será válido por uma temporada, com a possibilidade de se estender por mais uma temporada, né? Caso ele consiga atingir ali algumas metas, né, que o Vasco estipulou ao treinador. Então o Álvaro Pacheco chega, contrato de 1 ano com o Vasco, com a possibilidade de mais 1 ano se o profissional bater ali algumas metas contratuais. As partes, nesse momento, Vasco e Álvaro Pacheco já estão trocando os documentos para que aconteça a assinatura do contrato. É um treinador que tem 52 anos de idade. Ele treinou, além do Vitória de Guimarães, ele treinou o FAF de Portugal, o Vizela de Portugal e também o Estoril. E agora estava no Vitória de Guimarães. Álvaro Pacheco chegará ao Vasco junto com toda a sua comissão técnica. A informação já foi confirmada, inclusive, pelo diretor de futebol do Vasco, o Pedro Martins. Então, o português Álvaro Pacheco, de 52 anos de idade, que estava no Vitória de Portugal, é o novo treinador do Vasco da Gama. As partes já estão ali trocando os documentos para acontecer a assinatura de contrato. E aí, gostou desse nome? Eu sinceramente não conheço, né, o treinador, não acompanho o campeonato português, então vejo como uma aposta talvez, né? Vamos torcer para dar certo. Me preocupa trazer nesse momento para o futebol brasileiro, para o Vasco, um treinador que não conhece, né, muito bem o futebol brasileiro, nunca trabalhou aqui, vai ser a primeira experiência dele aqui no futebol brasileiro, a primeira experiência dele fora de Portugal. Então assim, acho arriscado, mas torço para que dê certo, evidentemente, né? Álvaro Pacheco, 52 anos de idade, novo treinador do Vasco da Gama. Quero o seu comentário e a sua opinião aqui. Tamo junto? Bom, vamos falar agora aqui sobre Vasco e Vitória, né? Partida que acontece hoje pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, Dia das Mães, inclusive aproveitar aqui para mandar aí um feliz Dia das Mães, né? Para as mamães vascaínas, enfim, que esteja sendo um domingo muito especial para todos vocês. Bom, Vasco e Vitória se enfrentam nesse domingo, 6h30 da noite, horário de Brasília, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão apenas do Premier Futebol Clube. O Vasco, como vocês sabem, vive um momento muito ruim na temporada, com 4 derrotas consecutivas. A única vitória do Vasco no Brasileirão foi exatamente na primeira rodada contra o Grêmio. Dessa forma, com apenas 3 pontos, a equipe ocupa no momento a 17ª colocação e precisa vencer para tentar se distanciar ali da zona do rebaixamento e se aproximar no pelotão de cima, né? Um início muito ruim mesmo do Vasco no Campeonato Brasileiro.
sob o comando do técnico interino Rafael Paiva, que assumiu as rédeas da equipe, né, após a saída de Ramon Dias há 2 semanas. O Vasco conta hoje com a volta da sua grande estrela, Dimitri Payet. Está de volta, vai a campo e será titular depois de 2 partidas fora, né, do time vascaíno. O nosso adversário, o Vitória da Bahia, também vive um momento ruim. Tá até pior que o Vasco, né, para falar a verdade. O Vitória chega à 6ª rodada do Campeonato Brasileiro em busca da sua primeira vitória, né, na competição. O Vitória ainda não venceu no campeonato. São 6 jogos sem vencer na temporada. Na última vez que entrou em campo, o rubro-negro perdeu por 3-1 para a equipe do São Paulo no Barradão. Então, Vitória tem apenas 1 pontinho, né, no campeonato. Confronto aí de 2 equipes desesperadas, né, podemos dizer assim. As 2 equipes precisam vencer. Quem não vencer esse jogo vai sair de São Januário com uma crise ainda maior, né? E é um confronto que a gente pode dizer confronto direto, né? Contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. São 2 equipes que vão brigar ali na parte de baixo. Pelo andar da carruagem, o Vasco vai brigar ali na parte de baixo, né? Aliás, o Vasco tem que começar a brigar ali na parte de baixo, porque no momento o Vasco não está nem brigando, o Vasco está só entrando em campo e perdendo. Enfim, que hoje o Vasco comece a brigar e o Vasco conquiste aí essa vitória em São Januário, porque hoje é aquele tipo de jogo que não pode de forma alguma perder. Bom, vou trazer aqui a provável escalação do Vasco. Como eu disse, o Vasco tem a volta de Dimitri Payet, o Vasco terá ali o João Vitor improvisado na lateral direita, Paulo Henrique barrado, enfim, algumas mudanças no time do Vasco. E a provável escalação é essa que está na sua tela, com Léo Jardim no gol, João Vitor na lateral direita, Maicon e Léo fazendo a zaga, com Piton na lateral esquerda, no meio, Esforza, Galdames e Payet, na frente o trio de ataque é formado por Rossi, David e Verratti. Esse é o Vasco que vai enfrentar a equipe do Vitória. Vamos dar uma olhadinha também no time do Vitória, né? De última hora, o técnico Léo Condé perdeu o Oswaldo. O Oswaldo será desfalque, vetado ali com um trauma cervical. Matheus Gonçalves e Yuri Castilho são as opções para o treinador Léo Condé. O treinador também não conta com Wagner Leonardo, suspenso, mas já antecipou que Reinaldo será o substituto. Ainda na zaga, ele tem o retorno de Camutanga, que neste domingo disputa a posição com Bruno Uvini. No meio campo, Rodrigo Andrade também volta a ser relacionado e tem boas chances de começar entre os titulares. A provável escalação do Vitória é essa aqui: Lucas Arcanjo no gol, Zeca, aquele mesmo que jogou no Vasco, Bruno Vini, Reinaldo e PK, William Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Matheus Gonçalves e Janderson. Esse é o provável time do Vitória para enfrentar o Vasco. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, vou dar o meu palpite e quero o seu palpite também. Tá confiante aí para esse jogo de hoje? Eu tô sentindo a torcida do Vasco meio desanimada, né? Hoje os ingressos nem esgotaram, teremos São Januário aí um pouquinho mais vazio do que o habitual, mas vamos lá. O meu palpite é de 2-1 pro Vasco. 2-1 Vasco hoje, 2 gols de Verratti. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui.